Olá, tudo bem? Me pediram para falar sobre o risco de abortamento em mulheres com SOP, com síndrome dos ovários policísticos. Bem, antes de tudo, a mulher que pretende engravidar, a mulher com SOP que pretende engravidar, é importantíssimo que ela primeiro faça uma espécie de check-up, de avaliação com o seu ginecologista. Quando se fala em check-up, se fala em uma anamnese bem feita, exame físico detalhado, exame ginecológico, exames complementares, que venham identificar em que estágio essa mulher com SOP se encontra. Se é necessário um tratamento mais aprofundado, um tratamento mais eficaz, se há descontrole endócrino e metabólico que possa implicar em risco para ela e para o seu bebê. Antes de tudo, jamais a mulher com SOP, por exemplo, quando tem obesidade, sobrepeso ou obesidade, ela deve ter simplesmente sua gravidez induzida, de forma alguma. A primeira coisa que essa pessoa tem que fazer antes de engravidar é perder peso. Outra coisa importante, as pacientes magras muitas vezes vêm ao ginecologista e diz, olha, não tenho que perder peso. É verdade, muitas vezes não. Mas ela tem que readequar muita coisa, a dieta, a alimentação, às vezes há desequilíbrios também hormonais, há desequilíbrio metabólico, inclusive entre as mulheres magras com SOP. Então, não é assim frequente encontrarmos mulheres magras com SOP, como por exemplo com esteatose, ou seja, gordura no fígado. E essa gordura no fígado implica que esse fígado ele não está funcionando como deveria. Ou seja, o fígado ele funciona como uma excelente peça de filtragem. Ele filtra elementos nocivos, impedindo a liberação de radicais livres e, desta forma, impedindo que se estabeleça processo de estresse oxidativo e inflamação crônica subclínica. E o estresse oxidativo é um dos pontos fisiopatológicos de surgimento da resistência insulínica, o principal fator fisiopatológico para a SOP, e agravamento da resistência insulínica. Então é muito importante, antes de tudo, a mulher ela está realmente equilibrada antes de engravidar. E aí, o que é que provoca na mulher com SOP, principalmente a mulher em desequilíbrio endócrino e metabólico, o que é que provoca na mulher com SOP abortamentos? Bem, algumas situações. Por exemplo, o que é que pode levar a mulher a abortar? Por exemplo, vemos que a mulher com SOP, ela apresenta uma superexpressão dos receptores de hormônios androgênicos e de esteroides. Ou seja, ocorre ali um ambiente muito hiperandrogênico, muito rico em hormônios como a testosterona livre, como o sulfato de deidroepiandrosterona, 17-hidroxiprogesterona, androstenediona. Então esse ambiente hiperandrogênico é nocivo e cria realmente um endométrio realmente hostil. Aquele endométrio, aquela parte interior do útero que vai receber o ovo e vai receber futuramente, ou seja, vai receber futuramente o futuro embrião, né? Ou seja, o ovo que é a junção do espermatozoide com o óvulo, depois passa a estágio de embrião. Ou seja, é importante ver também que nesse mesmo ambiente ocorre simultaneamente um desequilíbrio, uma diminuição de moléculas de implantação, que são as integrinas e as glicodelinas. E essas moléculas são importantíssimas para que o ovo, o futuro embrião, ele se acople, ele se implante adequadamente ao endométrio. Outra coisa importante que nós notamos é a hiperinsulinemia. A hiperinsulinemia, que é o excesso de insulina no sangue, resultante exatamente da resistência insulínica, leva a uma dificuldade da decidualização. O que é a decidualização? É quando o endométrio ele se torna histologicamente compatível para receber o ovo, o futuro embrião. E aí há uma acomodação adequada e futuramente uma irrigação adequada para que haja essa gravidez ela possa progredir. Então, o excesso de insulina impede esse fenômeno importante, que é o fenômeno de decidualização do endométrio, repercutindo muitas vezes em abortamento. Outro ponto que notamos nas mulheres com SOP que facilita o abortamento dessas mulheres é o fenômeno de hipofibrinólise. Ou seja, naturalmente a mulher, principalmente a mulher grávida, ela tem uma maior coagulação do sangue, então naturalmente se formam microtrombos, são fibrinas
são coágulos e que vêm a provocar microtrombos e que levam a processos hemorrágicos e de desgarramento do ovo, levando ao abortamento. Desgarramento do ovo, do embrião, levando ao desgarramento e ao abortamento. Então, é importante também por esse motivo. E, não menos importante, que a mulher com SOP, ela pode apresentar uma diminuição do fluxo sanguíneo pelas artérias uterinas. Há uma resistência do fluxo uterino, do fluxo pelas artérias uterinas, e isso é algo muito ruim, porque essa dificuldade desse fluxo passar normalmente pelas artérias uterinas leva a uma irrigação precária do sangue para a região subendometrial, que é a região abaixo do endométrio, e a região endometrial, que é a região onde, do interior do útero, da cavidade endometrial, do interior do útero, que vai receber o futuro embrião. Então, dessa forma, esses são os pontos principais de alterações que levam a mulher com SOP a abortar. Então, é muito importante o controle, gente, o controle da insulina. O controle da insulina ele se faz através de exercício físico bem orientado, nutrição adequada, gerenciamento do estresse, por exemplo, yoga, como por exemplo, para algumas pessoas, o próprio gerenciamento do estresse é o exercício físico, meditação. Então, se afastar de vícios, de álcool em excesso, fumo, tudo isso é importante, muito importante. E isso tende, primeiramente, a controlar a insulina, com e sem medicamentos. Os medicamentos que nós utilizamos muito são os sensibilizadores da insulina. Por exemplo, a metformina, por exemplo, o milinositol, são excelentes sensibilizadores da insulina, melhoram a insulina, os níveis de insulina, inclusive em pacientes obesas, com sobrepeso, obesas, e nas magras também. As magras não estão isentas da resistência insulínica. Então, o que é que ocorre? Nós controlamos a resistência insulínica e a mulher entra muito mais segura para realmente a sua gravidez. Porque se ela tiver com uma insulina descontrolada, uma insulina aumentada, pode implicar em aumento da pressão, levando à hipertensão gestacional, levando à pré-eclâmpsia, levando aos abortamentos, levando a diabetes. E como estamos falando em abortamento, é importante dizer, inclusive, que um bom estudo agora, com tamanho amostral maravilhoso, saindo das melhores revistas de ginecologia do mundo, né? Qualizar, inclusive, essa revista científica, divulgou esse grande estudo que mostrou exatamente que o uso de metformina em pacientes com SOP durante a gestação propiciou uma menor possibilidade de abortamento no começo da gravidez e trabalho de parto prematuro. Olha só, bem provavelmente devido ao controle, ao equilíbrio que esse sensibilizador insulinêmico, metformina, conseguiu durante a gravidez. Muita gente nem ao menos sabe que a metformina ela pode ser realmente mantida durante toda a gravidez, sem consequências para a gravidez nem para o concepto. Muito pelo contrário. Parece que esse estudo mostrou que quem usa, quem tem realmente, inclusive, resistência insulínica importante, né? E nós sabemos que a mulher que engravida já aumenta naturalmente a resistência insulínica. Imagine se você tem uma resistência insulínica prévia à gravidez. Piora mais ainda e pode realmente levar a situações indesejáveis para a mulher e para o seu filho. Dessa forma, é muito importante que o médico possa adotar condutas que venham a impedir essas complicações. Isso é possível. Eu já encontrei, inclusive, relatos de pessoas que não vou mais engravidar, porque eu tenho risco de abortar, tenho risco de diabetes, tenho risco de hipertensão. Olha, a vida é um risco. Por si só, a vida já é um risco. E se você tem SOP, para que você não se arrisque mais, é necessário você se cuidar. Você ter uma boa orientação médica, de alguém que realmente saiba realmente conduzir muito bem os casos de SOP, orientá-la muito bem em um momento prévio à sua gravidez, equilibrar o que deve ser equilibrado para que você realmente entre segura numa gravidez. E é muito importante essa conversa que se tem. O médico tem que você não precisa ter medo. O que você precisa é tratar. O que você precisa é um equilíbrio endócrino, um equilíbrio metabólico, isso pode ser conseguido, tá
bom? Então, espero ter esclarecido essa pergunta. Estamos sempre aqui para a sua disposição para esclarecimentos, tá bom? Um grande abraço.